Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Tudo bem, tudo ok por aqui. Você sabia que Jesus provavelmente nunca falou o idioma em que os evangelhos foram escritos? É verdade. É um daqueles fatos que, quando você o entende, muda para sempre a maneira como você vê o Novo Testamento. Os quatro evangelhos foram escritos em grego koiné, a língua comum do mundo mediterrâneo do primeiro século. Mas Jesus de Nazaré não era um cidadão do Mediterrâneo. Ele era um artesão judeu da Galileia, uma região rural periférica do Império Romano. Sua língua materna era o quê? O aramaico. E aqui está o detalhe mais interessante que pouquíssimas pessoas param para considerar. Significa que absolutamente o que Jesus disse, cada parábola, cada sermão, cada conto, cada conversa registrada chegou até nós por meio de uma tradução. Não temos uma única frase original dele no idioma que foi falada, ou quase, que existem apenas alguns momentos nos evangelhos em que o grego se desfaz e o aramaico bruto não traduzido aparece. São fendas no texto que nos permitem ouvir por um instante a voz verdadeira. O relato mais conhecido e mais comovente é o da crucificação. Marcos capítulo 15, versículo 34, registra assim, em aramaico transliterado, diretamente para o grego. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então o próprio evangelista traduz, meu Deus, por que me abandonastes? Os estudiosos acreditam que, precisamente por essa frase ser tão teologicamente perturbadora, o Filho de Deus, sentindo-se abandonado por Deus, é quase impossível que tenha sido inventada pela comunidade cristã primitiva. Ninguém fabrica uma citação que complique a sua própria mensagem. Para os historiadores, isso é um sinal de autenticidade. Existem outros exemplos. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, Marcos registra suas palavras exatas em aramaico antes de traduzi-las. Talita cumi, menina, levanta-te. Um detalhe tão íntimo e específico parece ser a lembrança de alguém que estava naquele cômodo. O que isso nos revela é profundo. Os evangelhos não são transcrições, são traduções de traduções, filtradas da memória pela comunidade, pela teologia. E, no entanto, estes pequenos fragmentos aramaicos que sobreviveram intactos, algo autêntico parece ter resistido ao teste do tempo, como se o texto, em seus momentos mais humanos, tivesse se recusado a ser traduzido. Portanto, nós podemos perceber que a Bíblia é uma tradução de uma tradução e é o que alguém disse que alguém disse. Então veja bem, a vida de Jesus se passou numa língua, num idioma. Quem traduziu, quem relatou e traduziu foi para o grego. Já é toda uma interpretação linguística do grego e do aramaico. Então alguém escutou Jesus falando em aramaico, provavelmente, se Jesus existiu. E aí a primeira tradução, o primeiro escrito foi em grego. Coisa mais louca, não é? E ainda foi alguém que disse que Jesus disse. Alguém em grego disse que Jesus disse em aramaico. E esse alguém em grego disse para outro alguém, que disse para outro alguém, que disse para outro alguém. E aí esse telefone sem fio chegou nos escritos que nós temos hoje. Meio complicado, né? Um grande abraço. Tchau, tchau.